Se alguém te dissesse que o dinheiro que você tem guardado hoje em conta bancária pode valer metade daqui a 5 anos, você acreditaria? Eu tenho certeza que não, né? Porque isso soa como um exagero de algum guru da internet. E se eu te dissesse que esse não é um cenário hipotético, que isso já aconteceu antes e que está acontecendo agora, que os maiores investidores do mundo estão se movendo de forma discreta para se proteger disso, enquanto você está ouvindo falar disso pela primeira vez. Mas fica tranquilo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar algo que pouquíssimas pessoas estão enxergando. Uma mudança tão grande e tão estrutural que a última vez que o mundo passou por isso foi na Segunda Guerra Mundial. E não é teoria da conspiração e muito menos especulação. Tudo que eu tô falando aqui é com base em dados, movimentos de bancos centrais e decisões de trilhões de dólares que estão acontecendo agora. E o que está no centro de tudo isso vai te surpreender. Mas espera, porque antes de eu te contar, você precisa entender porque esse movimento atual que estamos passando agora é totalmente diferente de qualquer coisa que a gente já viu antes. Olha o que está acontecendo agora enquanto você vê esse vídeo. Conflitos armados em regiões que controlam boa parte do petróleo mundial, bolsas ao redor do planeta fechando em queda livre, preço do barril do petróleo disparando em questão de dias, o mecanismo de emergência que só é ativado quando o mercado está em colapso. Isso seria notícia suficiente para qualquer semana, mas esses eventos não são problemas reais, mas sim sintomas. O problema real mesmo é que o sistema financeiro global, que estava funcionando com uma regra invisível há mais de 80 anos, está quebrando essa regra. E sabe o que é mais perturbador em cima de tudo isso? É que essa regra não quebrou de repente. Ela foi construída lentamente, bem em silêncio ao longo de décadas. E quando as pessoas perceberem, pode ser tarde demais para conseguir se reposicionar. Mas antes da gente continuar, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse canal é sobre você entender o jogo que está sendo jogado no mundo real. Não uma narrativa qualquer que aparece no Jornal da Noite. Não, mas sim uma narrativa de fato. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like agora. Não por mim, não pelo algoritmo, mas porque quanto mais pessoas verem esse vídeo, mais a gente consegue ter essa conversa. E claro, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque o que eu vou te mostrar hoje é só a primeira camada de algo muito maior que eu vou continuar destrinchando nos próximos vídeos. Combinado? Então bora pro vídeo. Existe um padrão na história econômica mundial, e esse padrão se repete a cada 75 a 100 anos. E quando esse padrão se repete, ele reorganiza completamente quem tem poder e quem perde. Ray Dalio, um dos maiores investidores da história, passou 50 anos de sua vida mapeando ciclos. Ele chama isso de Big Cycle, o grande ciclo. E o que ele descobriu é muito perturbador, porque toda transição de ciclo econômico segue o mesmo roteiro. Deixa eu te mostrar esse padrão com um exemplo que você vai reconhecer. O ciclo dos 2000 anos, o espelho que vivemos hoje. No final dos anos 90, o mundo estava em euforia. A internet havia chegado e qualquer empresa com final.com valia bilhões, mesmo sem ter um centavo de receita. A bolsa americana disparava, o mundo inteiro apostava na tecnologia americana como algo inevitável. Por que alguém investiria no Brasil, na Rússia ou mesmo na Argentina, quando dá para você investir em um país que iria mudar o mundo por sua tecnologia? Aí veio março dos anos 2000 e a bolha estourou. As empresas que antes valiam bilhões viraram pó do dia para noite. O índice americano SP500 perdeu metade do seu valor em 2 anos. E logo depois, em setembro de 2001, o 11 de setembro chegou. O país que antes parecia invencível mostrou vulnerabilidade para o mundo inteiro. A confiança no famoso excepcionalismo americano começou a rachar. E foi nesse exato momento, quando os Estados Unidos estavam fragilizados e a tecnologia tinha acabado de decepcionar, que um outro país começou a mudar o jogo de forma bem silenciosa. Esse país se chamava China. No início dos anos 2000, a China entrou na Organização Mundial do Comércio e começou a crescer de uma forma tão grande que ninguém nunca tinha visto no mundo. Eu tô falando de um crescimento de 10, 11, 12% ao ano. Estavam construindo cidades inteiras do zero, movendo centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade, criando o maior boom de infraestrutura da história humana. E para fazer tudo isso, a China precisava de algo, que era o aço, o carvão, o cobre, o minério, o petróleo, a soja, o milho e a carne. E adivinha quem tinha esses recursos? Os países emergentes. Exatamente os países que todo mundo estava ignorando. O que aconteceu depois foi exatamente o super ciclo das commodities. O petróleo foi de 30 dólares para 140. O cobre triplicou, a soja dobrou, o minério de ferro multiplicou por 10. E a bolsa brasileira multiplicou por 10 entre 2002 e 2008. Quem estava posicionado no Brasil em 2002 e simplesmente ficou quieto, multiplicou seu patrimônio por 10 em 6 anos. Em 2009, a The Economist, uma das revistas mais respeitadas do mundo, colocou o Cristo Redentor em sua capa, decolando como se fosse um foguete. O título dizia: Brasil takes off, o Brasil decola. Era o auge, o pico do ciclo. O ciclo do início dos anos 2000 terminou porque a China desacelerou. Quando ela começou a crescer menos, a demanda por commodities caiu. Só que o mundo inteiro havia investido bilhões acreditando que ela cresceria na mesma velocidade para sempre. Novas minas abertas, novos poços perfurados, novas fazendas expandidas. E quando o freio de mão foi puxado, toda essa nova oferta chegou ao mercado ao mesmo tempo. Os preços
preços despencaram e as bolsas dos países emergentes derreteram. O mundo inteiro decidiu que a mineração e as commodities eram coisas do passado. Por que você investiria em minas sujas, lentas e caras, quando você poderia colocar o seu dinheiro no Google, na Apple, na Microsoft e no Facebook? Empresas que não precisavam de terra, não poluíam rios e também não destruíam matas. Empresas limpas e empresas do futuro. E o resultado disso é que a indústria de mineração em 1900 representava 10% de todas as bolsas globais. Nos anos 60 ainda era 11%. Hoje em dia representam 1,8%, a mínima histórica em 125 anos de dados. O setor responsável por produzir todos os metais que o mundo ainda utiliza foi literalmente esquecido. E não foi só o dinheiro que foi embora. O investimento em capacidade produtiva também sumiu. Os países ocidentais terceirizaram a produção de metais, principalmente para a China. Nos Estados Unidos, o investimento em mineração está nas mínimas históricas. Em 50 anos, passaram de um país praticamente autossuficiente em metais para um país dependente de fornecedores externos para quase metade de tudo que consome. E funcionar assim tinha um pressuposto silencioso. Um pressuposto que estava prestes a ser destruído. Para a globalização funcionar, o mundo precisa estar em paz. Não em uma paz perfeita, mas a mínima paz entre grandes potências. Uma confiança básica de que as regras do jogo serão respeitadas, de que os contratos serão honrados e de que as reservas financeiras estarão disponíveis quando você precisar. Durante décadas, essa paz existiu, mas com o tempo ela foi corroída. A tensão entre Estados Unidos e China foi crescendo, a Rússia foi se afastando do Ocidente, e aí chegou o dia 24 de fevereiro de 2022. A Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, e o que aconteceu depois mudou as regras do sistema financeiro global para sempre. O Ocidente respondeu com o que se chama a mãe de todas as sanções. Congelou 300 bilhões de dólares de reservas russas. Dinheiro acumulado ao longo de décadas, guardado dentro de um sistema financeiro ocidental. E do dia para o outro, com apenas um clique de Washington, esse dinheiro simplesmente desapareceu. Tecnicamente existia, mas estava inacessível, congelado e inútil. Agora eu quero que você pense nisso e pense no ponto de vista de qualquer outro país do mundo. Não da Rússia, mas de qualquer outro país que guardava suas reservas dentro de um sistema financeiro ocidental. A pergunta que não quer calar é a seguinte: se o Washington pode congelar 300 bilhões de dólares da Rússia com apenas um clique, o que impede que faça o mesmo com a gente? A resposta é assustadora, porque é nada. Em 1944, as potências ocidentais se reuniram em Bretton Woods e decidiram que o dólar seria a moeda da reserva global. Em 1971, Nixon encerrou a conversibilidade do dólar com ouro, mas o dólar continua sendo a referência mundial. O dólar já não era mais lastreado em ouro, mas em algo igualmente poderoso, que seria a confiança. A confiança de que o sistema financeiro americano seria neutro, que as reservas guardadas em dólares estariam seguras para qualquer país, independente de suas posições políticas. Em fevereiro de 2022, essa confiança foi destruída. Em 2013, a China tinha o equivalente a 1,3 trilhão de dólares no Tesouro americano. Era um dos maiores credores da dívida dos Estados Unidos. Hoje esse número caiu para menos de 600 bilhões de dólares. Uma redução para menos da metade em pouco mais de uma década. A China foi vendendo trimestre por trimestre, ano após ano. E para onde foi todo esse dinheiro? Grande parte foi para o ouro físico. Um metal que ninguém pode congelar, que não depende de nenhum sistema controlado pelos Estados Unidos, que não pode ser bloqueado com nenhum clique, e ela não estava sozinha. Nos anos de 2022, 2023 e 2024, a compra por ouro pelos bancos centrais ao redor do mundo bateram recordes históricos. Mais de 1.000 toneladas por ano por 3 anos consecutivos. Nos anos 70, cerca de 55% das reservas dos bancos centrais eram em ouro. Aí logo em seguida, depois de décadas, os títulos americanos subiram e o ouro caiu. Nos anos 2000, era o auge da confiança no dólar. Só 10% em ouro e 30% em títulos americanos. Hoje em dia, os bancos centrais estrangeiros guardam o equivalente a 24% de suas reservas em ouro e apenas 23% em títulos americanos. Pela primeira vez depois de 30 anos, o dólar superou o ouro nas reservas globais. Em 2006, 60% das reservas cambiais mundiais eram em dólar. Hoje em dia, esse número já caiu para 40%, uma queda de 20 pontos percentuais em 20 anos. Enquanto os bancos centrais mundiais compram ouro, os super ricos fazem o mesmo, só que de forma ainda mais radical. Em Singapura, existe uma instalação de 6 andares chamada de The Reserve. Hoje em dia, ela guarda o equivalente a 1,5 bilhão de dólares em ouro e prata físicos. Entre janeiro e abril de 2026, os pedidos de armazenamento subiram 88% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas de barras físicas subiram 200% no mesmo período. 90% dos novos pedidos vêm de fora de Singapura. Pessoas do Líbano, do Egito, da Europa e do Oriente Médio estão movendo ouro físico para fora do sistema bancário tradicional. Quando os mais ricos do planeta se movem assim, em silêncio e em velocidade, geralmente eles sabem de algo que o resto do mundo não sabe. Os países que se sentiram ameaçados pelo confisco das reservas russas não ficaram parados. Eles começaram a construir algo muito mais ambicioso, uma alternativa ao próprio sistema de pagamentos
controlada pelos Estados Unidos. Na cúpula do BRICS de 2025, o Brasil apresentou ao mundo um sistema de pagamento totalmente revolucionário, chamado de BRICS Pay. A ideia era conectar o sistema de pagamento instantâneo em uma única rede integrada. O Pix brasileiro, o sistema russo, o da China, o da Índia e o da África do Sul, todos conversando em tempo real sem passar pelo dólar. Um brasileiro poderia pagar o restaurante na China usando o Pix, sem converter para dólar e sem passar pelo SWIFT, que seria a rede controlada pelos Estados Unidos, onde todas as transações internacionais passam hoje. No final do ano passado, a dívida federal americana chegou ao equivalente a 38 trilhões de dólares, um número tão grande que perde significado. Só de juros dessa dívida tiveram que pagar cerca de 1 trilhão de dólares em 2025, mais do que gastam com todo o exército americano, e essa dívida cresce todos os dias sem parar. O problema é que a dívida cria um ciclo sem saída muito fácil. Quanto mais você deve, mais juros você paga, e quanto mais juros, mais você tem que pedir emprestado, e assim vai. Todo mundo fala que a IA é nova na internet, mas essa comparação não faz jus ao que está acontecendo. A internet mudou como a gente se comunica. A IA está mudando a capacidade humana de criar, pensar e produzir. O CEO da OpenAI diz que a IA vai cumprir décadas de progresso científico em poucos anos. Mas aqui está o ponto que quase ninguém está reparando. Toda a revolução tecnológica da história criou uma grande demanda de recursos físicos. A máquina a vapor, por exemplo, precisou de carvão e ferro, a eletricidade precisou de cobre e o motor a combustão precisou de petróleo. A internet parecia ter quebrado esse padrão e o software, por exemplo, parecia ter se livrado do mundo físico. Só que não, porque a IA precisa de muitos data centers. Data centers precisam de energia. Energia precisa de cabos, transformadores e redes elétricas. E tudo isso precisa de cobre, níquel e lítio, ou seja, precisa de minerais que estão em países emergentes. O ciclo está se repetindo, só que com uma força muito maior do que o do ciclo de 2002. É exatamente por isso que um dos maiores investidores do mundo, com 30 anos de carreira e com retorno de 30% ao ano, sem um único ano negativo, virou a sua carteira de cabeça para baixo no início do ano de 2026. Saiu da IA, Nvidia e foi para o Brasil, Japão e commodities. Ou seja, ele fez uma aposta estrutural contra o dólar. É o mesmo reposicionamento que grandes fizeram em 2002, quando perceberam que um ciclo tinha acabado e o outro estava começando. Então vamos montar esse quebra-cabeça completo. Um sistema global que se rachou em fevereiro de 2022, o dólar perdendo a hegemonia pela primeira vez em 80 anos, bancos centrais comprando ouro em volumes históricos, ultra ricos movendo metais físicos para fora do sistema bancário, países construindo alternativas para fora do sistema de pagamento americano, Estados Unidos presos em uma armadilha de dívida que historicamente possui uma única saída comprovada, que seria a impressão de dinheiro, e uma revolução tecnológica criando uma demanda por recursos físicos que não era vista desde o início da industrialização. Tudo isso empurrando trilhões de dólares a ativos que não podem ser impressos, não podem ser congelados e não dependem da boa vontade de nenhum governo. Esse é o grande reset financeiro mundial. Não é teoria, é um dos padrões mais documentados da história econômica e está acontecendo bem diante dos nossos olhos. A questão não é se vai acontecer, mas sim quando você vai se posicionar, porque assim como em 2002, quando a maioria das pessoas nem sabia o que era commodities e mercados emergentes, os que entenderam o ciclo cedo multiplicaram seu patrimônio por 10 e os que entenderam tarde compraram no pico. O padrão está se repetindo, as janelas estão abertas, mas uma hora ou outra elas vão fechar. Se os maiores investidores do mundo estão saindo da tecnologia indo para mercados emergentes, commodities e ouro, se os bancos centrais de 40 países estão comprando mais ouro do que títulos americanos, se os ultra ricos estão movendo riqueza para fora do sistema bancário em tempo recorde, o que eles estão enxergando que a maior parte das pessoas não está? Eu quero saber o que você acha. Você acha mesmo que nós estamos entrando num novo ciclo global? Ou tudo isso é exagero? Me conta aqui nos comentários, porque essa conversa é mais importante do que nunca. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque o que vem a seguir aprofunda tudo que você viu até aqui. Até o próximo vídeo.